É com alegria que a gente recebe o convite para poder estar aqui com os irmãos e compartilharmos da palavra de Deus nessa noite, né? Noite de quarta-feira. Agradecemos também àqueles que nos acompanham na internet também. É um prazer muito grande poder chegar a essas pessoas também com a palavra de Deus. Nosso texto base nessa noite é João capítulo 18. João 18, do verso 15 ao 27. É uma leitura um pouco maiorzinha do que o normal, mas nós precisamos ler os versículos para podermos meditar neles, tirar o nosso aprendizado dessa noite, desse texto maravilhoso aqui que muito nos ensina. As consequências do negar a Cristo e o caminho de volta. Esse é o título que nós queremos trabalhar nessa noite. João 18, 15 a 27. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não, não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado francamente ao povo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte àqueles que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que você fala com o sumo sacerdote?" Jesus respondeu: "Se falei mal, dei testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo?" Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo Pedro nega Jesus. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram: "Você também é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não, não sou." Um dos seus servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Então nós lemos João 18, de 15 ao versículo 27. Que o Senhor abençoe essa leitura e também a nossa meditação nesta noite. Amém. Nós vemos essa história, muitas das vezes lemos e também ouvimos alguém também ler essa história, nos contar essa história, principalmente nas igrejas, e ficamos às vezes pensando, né? Mas que homem doido, né? Que homem ansioso é esse, Pedro, né? Que coisa horrível, negar Jesus. Olha, eu tenho algo a falar de importância para você, para mim, me lembrando também mais uma vez nessa noite. Todos nós que estamos aqui, todos nós, temos um pouquinho de Pedro no nosso comportamento, na nossa personalidade. O apóstolo Pedro aqui, ele é frequentemente visto como um homem ansioso, um homem impulsivo, um homem que não esperava e muitas das vezes falava, muitas das vezes, como se diz, atravessando pessoas. Quando perguntava para o outro, certamente ele já falava na frente. Nós vemos isso aqui.
que também parece com Pedro. E pessoas ansiosas no nosso mundo são pessoas que mais têm. E o pior, pessoas ansiosas com um extremo zelo pelas coisas, são as pessoas mais complicadas do mundo. Se você colocar, às vezes, uma pessoa para cuidar desse microfone aqui, talvez seja um dos mais caros e melhores, falar, fulano, cuida disso. Se for uma pessoa zelosa, extremista, ela vai causar problema. Então, Pedro era um homem desse jeito. Nós podemos ver na sua atuação no Novo Testamento uma pessoa extremamente zelosa pelo Senhor Jesus. Ele caminhava com o Senhor Jesus, em todos os momentos ele estava presente quando o Senhor Jesus estava fazendo seus milagres, e muita coisa aconteceu, porque ele era uma pessoa impulsiva, ele era uma pessoa ansiosa demais. Tomava suas decisões rápidas e muitas das vezes decisões emocionais. Nós vemos aqui dois exemplos que nós recordamos que o Novo Testamento nos conta sobre Pedro. Andar sobre as águas, lá em Mateus 14, 28 até o versículo 30, nos conta essa história. Pedro pede para ir de encontro à pessoa do Senhor Jesus. Jesus, eu quero ir até aí, andando sobre as águas. E ele começa a sua caminhada por cima das águas, caminhando com muita fé. Mas naquele momento em que o vento vem, começa a balançar um pouquinho, em vez de estar olhando diretamente para Jesus, o que acontece? A história é muito simples, Ele começa a olhar de lado, começa a balançar, ficar com medo. Uma oscilação típica de alguém que é muito ansioso. Quando se tratava daquele momento em que ele corta a orelha de Malco também, lá em João 18, versículo 10, no momento da prisão ali de Jesus, Pedro, ansioso demais, reage com bastante violência naquele momento ali da prisão de Jesus ali, demonstrando um alto grau de ansiedade, de defender o próprio Senhor Jesus com as próprias mãos. Jesus já tinha avisado para ele e para os demais companheiros dele, os discípulos, que tudo isso ia acontecer. Mas Pedro era extremamente ansioso. E naquele momento ali ele não se contém. E ele vai e corta a orelha então daquele homem por ali. Pedro, é engraçado nós observarmos a vida desse homem aqui no Novo Testamento, aqui, sua passagem aqui nos Evangelhos aqui, não lá nas suas cartas, porque lá se trata de um homem bastante maduro, bastante diferente. Mas Pedro sabia da sua ansiedade. A ansiedade o deixava um homem totalmente, além de zeloso, como eu falei, extremamente zeloso, que às vezes até atrapalhava, um homem também orgulhoso, porque ele era confiante em si mesmo. A ansiedade traz isso também. Não quero saber, não quero saber disso. Eu vou fazer isso e pronto. Isso é autoconfiança, um exagero de uma autoconfiança. E ele tinha isso com ele, As negações de Jesus. Mateus 26, do 69 até o 75, apesar da sua promessa, Pedro nega Jesus 3 vezes, movido pelo medo que poderia acontecer a ele. Isso mostra que a ansiedade pode superar até mesmo as melhores intenções nas melhores pessoas, porque se for ansioso, isso pode acontecer de negar a pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos depois o arrependimento de Pedro. Após negar Jesus, Pedro, ele chora amargamente. 3 vezes ele nega Jesus aqui. Ele chora em Mateus 26, versículo 75. O que revela uma alma profundamente, além de ser bastante ansioso, muito acelerado, que nós podemos dizer, uma alma profundamente sensível também. Logo, ele começa a cair em si. É um outro traço comum nas pessoas ansiosas. São pessoas também sensíveis, que sentem tudo com uma intensidade, até mesmo um arrependimento, com muita força, com muita intensidade também quando ele vem. Mas nós vemos também um Pedro que foi sendo
transformado a partir daí, porque Pedro, posso dizer para você, não era um homem convertido. Pedro era apenas discípulo de Jesus. Nós podemos ver a transformação com o tempo desse homem. Após a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, Pedro passa por uma transformação totalmente marcante. Tornou-se um homem mais firme, um homem confiante em si mesmo, deixando de lado a ansiedade devido ao seu aprendizado, que foi muito intenso, no caso que nós acabamos de ler ali. E olha, é um exemplo para nós de como Deus pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Transformar a ansiedade, a impulsividade em uma pessoa corajosa e uma pessoa de liderança. 1 Pedro 5 e 7, nós vamos ver o que ele mesmo fala, o conselho dele mesmo sobre a questão da ansiedade. Veja agora, 1 Pedro 5 e 7, agora nós encontramos um novo Pedro. Agora nós encontramos um homem convertido à pessoa do Senhor Jesus. Um homem que passou por diversas e diversas etapas. Um homem que foi quase sufocado à morte, devido ao seu arrependimento. Por pouco, nós podemos dizer, quase se passando por um Judas também, lá no final que suicidou. Nós podemos imaginar a situação que Pedro ficou nesses momentos aqui. E agora, quando ele começa a escrever suas cartas, já convertido ao Senhor Jesus, um homem que carregava já uma bagagem muito grande, ele podia dizer em 1 Pedro 5, e versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, Jesus, tem cuidado de todos nós, de você, diz a versão Nova Almeida atualizada. Essa passagem foi escrita pelo próprio Pedro. Nos mostra aqui que ele aprendeu a lidar com a ansiedade. Isso mesmo, irmãos. Pedro aprendeu a lidar com a ansiedade. E posso ir para frente, Pedro aprendeu a lidar com a depressão, algo que surge devido à ansiedade. Nós temos aqui então uma bela lição de um homem que passou por um momento terrível, uma vida de aprendizado. Vindo aqui essa lição de alguém que podia nesse momento aqui, já quando escreveu suas cartas, dizer que estava tudo totalmente dominado pelo poder da pessoa do Senhor Jesus em sua vida. Então vemos que a ansiedade nos leva, quando nós olhamos a vida de Pedro, a fazer coisas terríveis, coisas e depois, muitas das vezes, a maioria de nós, em 99%, nós nos arrependemos do que falamos, do que fazemos, devido à ansiedade. Porque às vezes, muitas das vezes, nós estamos com um grau de ansiedade tão alto que já estamos com depressão, que é resultado do excesso de ansiedade. E por que isso acontece conosco? Será que eu não me conheço? Será que você não se conhece? Você não se conhece. Eu não me conheço, de forma alguma. Você já viu reportagem em televisão em outros lugares dizendo fulano falando assim, eu não sei por que eu matei fulano, não sei por que eu fiz isso. É porque essa pessoa não se conhece. Eu não me conheço. Quem me conhece é o Senhor que sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos. A palavra de Deus diz, Jeremias 19, e versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu tenho aqui, você tem aí um coração corrupto, um coração que você não conhece, que de repente você está conversando com a pessoa, lembra de um fato, alguma coisa, e você reage naquele momento ali, de uma situação terrível ali, pode acontecer uma violência, alguma outra coisa. Nós não conhecemos o nosso coração. Quem conhece o nosso coração é somente o Senhor.
Eu, você, nós não conhecemos, somente Deus conhece. Pedro não conhecia seu coração, e o coração de Pedro o enganou. Nós vemos isso aqui. É lá dentro, lá no fundo, lá onde tem alguns quartos, alguns lugares estranhos que você não abre para Deus, que fica fechado, é como se tivesse algum lugar escondido aqui que ninguém conhece. Mas só alguém conhece aquele lugar porque ali guarda isso ou aquilo. O coração do ser humano é da mesma forma e de repente, num relacionamento, numa conversa, alguma coisa acontece. Desencadeia um grande problema. Eu não sei até que ponto eu vou. Eu não conheço o meu coração. Você não conhece o seu coração. Então, cuidado com o seu coração. Se nós temos alguém aqui nessa noite que aceita isso, em nome do Senhor Jesus, que não tem o pleno conhecimento do seu coração, aceita Jesus como seu salvador pessoal. A sua vida pode ser transformada. O seu coração vai ser transformado de pedra para um coração de carne. Porque às vezes seu coração já virou uma pedra também. Jeremias 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o vosso coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e o segundo fruto das suas ações. Exatamente isso. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Você faz isso com o seu coração? Você tem condições de olhar para dentro de você, lá para dentro do seu coração, e examinar coisas antigas que você não lembra, mas que em um determinado momento, com uma conversa com determinada pessoa, você lembra de alguma coisa do passado, e aquilo vem na sua mente, e a partir daquele momento ali você toma alguma decisão, ou de falar, ou de alguma coisa violenta. Você não tem condição disso. No momento aqui você pode até lembrar de algumas coisas. Depois, mais tarde ou amanhã, você lembra de outras. Mas você não tem condições de esquadrinhar o seu coração, provar os seus pensamentos, como diz aqui o Senhor a Jeremias 17:10. Qual então o conselho? Nós temos o apóstolo Paulo também, que tem um conselho maravilhoso aqui para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem. Mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo claramente para nós um super maravilhoso conselho para nós. Paulo, não ande ansioso por nenhuma coisa, por nenhum problema, mas coloque diante de Deus os seus problemas diante do Senhor Deus. Apresente a Ele os seus problemas. Não ande ansioso por coisa nenhuma. O que é isso? Não ande ansioso por coisa alguma. É um mandamento. E ficar sem obedecer um mandamento, o que é? É pecado. Então nós não podemos andar ansiosos. Primeiro, no momento que veio a ansiedade, como eu não conheço o meu próprio coração, o que eu tenho que fazer? Ir diante do Senhor e colocar os meus pedidos diante dEle, a minha ansiedade nos pés dEle, contar para Ele o que está acontecendo. O que o Senhor vai fazer aqui quando Ele diz a Jeremias em 17:10, Ele vai esquadrinhar o meu coração, Ele vai provar os meus pensamentos, porque o que está aqui vem para cá e desce para cá e causa o maior problema na vida das pessoas. Pessoas que muitas das vezes não têm nada a ver com as coisas, ouvem coisas que não precisam. Eu já me arrependi muito de certas coisas que eu fiz, muito. Praticamente todas as coisas erradas eu posso dizer isso. Se eu não identifiquei alguma coisa, não foi por mal. É porque realmente eu não me lembro, mas eu já me arrependi de muitas coisas. E o objetivo aqui, nesse momento aqui, é uma exortação. É nos corrigir, nos alertar também sobre o perigo de confiança, que muitas das vezes nós vemos falar por aí. Você precisa confiar em você mesmo.
Eu não confio em mim. Eu mostrei para você que eu não conheço nem meu coração, como é que eu vou confiar em mim? Eu preciso estar em contato com o Senhor dia após dia para que Ele possa esquadrinhar os meus pensamentos, provar os meus pensamentos, olhar o meu coração, limpar meu coração dia após dia. Eu preciso aprender com esse homem ansioso chamado Pedro. Jesus havia avisado Pedro sobre a sua queda. Havia. Mas mesmo assim, Pedro, ele, podemos dizer essa palavra aqui, não levou a sério, ele subestimou a pessoa do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus estava falando com ele. E principalmente os perigos que estavam rodeando ele. Jesus avisou. Sua autoconfiança, como falamos, sua falta de vigilância com seu testemunho, e mais ainda, a sua aproximação ainda com os inimigos da pessoa do Senhor Jesus, levaram ele à negação. A trajetória de Pedro, nessa noite aqui, nos alerta os riscos que muitos de nós, às vezes, podem passar. Ou seja, afastar da pessoa de Jesus. E nos conduzir o que aconteceu com Pedro, ao fracasso espiritual. Pedro, eu creio que estava a um passo também de Judas, também, de se tornar um Judas. É muito difícil falar isso, mas o que esse homem sofreu foi muito sério. Vamos observar 3 pontos cruciais que Pedro enfrentou e que precisamos enfrentar também na nossa vida também e evitar na nossa caminhada cristã aqui nesse mundo. O perigo dos lugares errados. É difícil falar isso em pleno 2025. Eu preciso ser luz. Aonde que a luz vai brilhar? No escuro, na escuridão. Pedro estava num ambiente totalmente hostil, que nós podemos falar, totalmente contra a pessoa de Jesus. Seguindo Jesus também de longe também, porque não era uma pessoa convertida, mas se colocando no pátio do sumo sacerdote, um lugar onde ele não deveria estar. E o que eu aprendo com isso? Estar em lugares errados pode corromper o meu testemunho, a minha fé, e me levar a escolhas totalmente erradas em determinados momentos. Como crentes, nós devemos estar atentos e nos posicionarmos também, sermos luz também em lugares onde não tem crentes. Nós precisamos, mas manter a nossa postura é o mais importante. Precisamos nos posicionar, nos colocar naquele lugar como um cristão realmente. O perigo das companhias erradas também. João 18, versículo 16. Pedro se aproximou de João e juntos entraram ali na casa do sumo sacerdote. Eles estavam naquele momento ali, cheio de pessoas corruptas naquele local do governo ali, rodeado ali de inimigos da pessoa do Senhor Jesus. Ele se misturou ali com aqueles que eram contrários à fé, que eles poderiam professar na pessoa do Senhor Jesus. As más companhias, diz a palavra de Deus, corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Precisamos ter um cuidado muito especial em não nos associarmos com certos tipos de pessoas. Nós precisamos ser pessoas influentes na vida dessas pessoas, para que essas pessoas vejam algo diferente nas nossas vidas, sim. Mas algumas coisas, muitas das vezes, não podemos nos contaminar, porque essas pessoas podem nos levar a comprometer a nossa fé e o nosso testemunho. O que eu aprendo com isso? Procuremos pessoas melhores do que nós. Eu digo isso sempre. Eu preciso andar com pessoas melhores do que eu. Eu preciso relacionar, conversar com pessoas melhores do que eu. E aonde que eu encontro essas pessoas? É na igreja local, é com os irmãos, é no grupo da igreja. É assim. Eu posso conversar com o ímpio? Posso, mas eu tenho que ter a postura tal diante dele. Resumindo, o perigo de uma negação de estar em lugares errados, com companhias erradas também, justifica a reação covarde de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, até mesmo com juramentos, com blasfêmias, em um ato de medo, um ato de covardia, e não teve força para
admitir sua lealdade ao Senhor Jesus. O medo da rejeição e das consequências, muitas das vezes, podem nos fazer negar a nossa fé. Precisamos estar prontos para assumir riscos em nossa vida, na nossa caminhada aqui no mundo com Cristo, e nunca ceder à covardia espiritual. E a negação, ela traz consequências reais na nossa vida. A culpa, a tristeza profunda de Pedro. Imagine o quanto esse homem ficou abatido. Uma culpa, um sofrimento emocional muito grande. Após negar Jesus pela terceira vez, o que cantou? Um galo. Irmãos, eu pergunto a vocês, presta atenção, quantas vezes o galo vai ter que cantar para nós? Talvez você tenha negado, eu tenha negado Jesus em outros ambientes. Quantas vezes o galo vai ter que cantar para nós? Que cantou 3 vezes para Pedro, e Pedro lembrou do próprio Senhor Jesus. Antes, Pedro, que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Por isso a profundidade da tristeza desse homem, uma situação terrível tomava conta do coração dali, daquele homem. Mateus 26 e verso 75, e saindo dali chorou amargamente. Pedro sentiu naquele momento ali o peso da sua traição. A culpa que estava sobre ele naquele momento ali o levou às lágrimas. Um remorso profundo, uma angústia profunda no seu coração. Pedro foi confrontado com a sua fraqueza, o que levou às lágrimas em um momento de quebra. Foi um momento que o vaso se quebrou totalmente. Aí eu pergunto para você, quantas vezes o galo vai ter que cantar para você? No caso de Pedro aqui, cantou 3 vezes, ele se lembrou muito do que o Senhor Jesus falou para ele. Uma crise de identidade estava pairando ali na mente de Pedro. E naquele momento ali, depois de tudo ali, sabe qual que foi a frase de Pedro? Eu vou pescar. É como se ele falasse, vou voltar para a minha vida, a vida que eu era acostumado. Eu vou pescar. Fulano, vai pescar. E Pedro falou isso. João 21, versículo 13. Vou pescar. E com isso, o que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo que ele estava voltando à sua vida antiga. Como se não fosse mais digno nenhum, de ser um discípulo do Senhor Jesus. A negação de Pedro abalou a sua confiança, abalou a sua vocação também. Um distanciamento espiritual muito grande que estava na sua mente do próprio Senhor Jesus. Embora estivesse com os outros discípulos ali, havia ali um peso interno muito grande. A vergonha o afastava da intimidade que ele tinha com o seu mestre, que era Jesus. Crise de identidade, crise de propósito na vida desse homem. Depois da morte de Jesus, Pedro apareceu desorientado. Veja em João 21, ele decide voltar então para a prática daquilo que ele fazia antes. Quando Jesus o chamou, eu vou pescar. Não tem mais nada para fazer, eu vou pescar. Não estou colocando palavras para Pedro, mas um homem totalmente desorientado, eu vou pescar. E foi embora. E outros que estavam ao seu lado, veja só o que muitas das vezes o nosso testemunho faz. As palavras que nós proferimos muitas das vezes, o que acontece? A contaminação que acontece. E outros que estavam ao seu lado, João 21, versículo 3, diz, também vamos com você. Exatamente, vamos com você. Consequência disso tudo, sinal de desânimo espiritual, uma confusão mental no seu coração também, muito grande, principalmente em relação à missão que ele aprendeu com o próprio Jesus. Ele sentiu que havia falhado como discípulo e talvez não se considerasse mais um homem digno de seguir a pessoa do Senhor Jesus. Aqui nós vemos então um distanciamento espiritual, que podemos dizer, graças ao bom Deus, temporário,
temporário. Embora Pedro ainda estivesse com os outros discípulos, sua atitude mostrava uma certa distância interior de sua fé e de sua missão. A negação quebrou sua confiança espiritual. Consequência, sentimento de inadequação espiritual. Não sou digno mais. A negação de Jesus o fez sentir desqualificado, como alguém que traiu o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus. Essas foram as consequências negativas de Pedro. Mas Pedro, veja bem, poucas palavras nós podemos trabalhar de agora para frente. Pedro foi restaurado. Glória a Deus por isso. E Deus tem condição de restaurar também qualquer vida, qualquer um de nós também, que porventura ficarmos numa situação como essa aqui. Jesus, em sua graça, não apenas perdoou Pedro, mas também restaurou Pedro publicamente, perguntando para Pedro 3 vezes se ele o amava. Exatamente isso. Simão Pedro, filho de João, em outra oportunidade, esse diálogo aconteceu. Simão Pedro, filho de João, você me ama? Jesus pergunta para Pedro quantas vezes? 3 vezes. A resposta e o jeito de Jesus falar na questão do amor, porque lá nos originais existem 3 tipos de amor. O amor eros, quando se fala do meu amor pela minha esposa, do namorado pela namorada, é o amor eros. Você já imagina o que é, quando um fala para o outro que ama. É um desejo, é outras coisas mais. Mas Jesus perguntou para Pedro no amor ágape. No amor ágape. Pedro, você me ama? E o que é o amor ágape? Ele é diferente do amor filéu, que eu não sei bem a pronúncia, filéu. Jesus pergunta no sentido do amor ágape, que é o amor incondicional, o amor que Deus tem por cada um de nós, o amor que também nós podemos comparar de uma mãe para um filho. É um amor incondicional, é um amor sacrificial, como o amor de Deus pela humanidade, o amor cristão que busca um outro, independentemente se o ser humano ama a Deus ou não. Ele perguntou nesse sentido, do amor ágape. E sabe o que Pedro respondeu para Jesus? Aqui na Bíblia, na nossa tradução, não é bem distinto isso, mas nas línguas originais nós podemos ver, ele respondeu pelo amor filéu. Ou seja, Jesus, foi mais ou menos isso aqui a tradução. Jesus, eu te amo, eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo, gosto da igreja de Santa Vitória, dos irmãos, dos visitantes, de todo mundo, eu gosto de todo mundo, Jesus. Errado. Jesus, naquele momento, esperava uma resposta do amor ágape, um amor incondicional. E Pedro me responde de outra forma, com outro tipo de amor, um amor fraternal, um amor de carinho, de afeição pelas pessoas, de amor mútuo uns pelos outros, baseado principalmente na afinidade. Se eu tenho um bom relacionamento com o Elias, eu gosto do Elias. Mas eu preciso responder isso com o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor, mesmo amor de Deus pela humanidade. Olha, olhando tudo isso aqui, Jesus não só perdoa, mas restaura também. E restaurou também o chamado de Pedro como líder também da igreja. E Jesus nessa noite também, da mesma forma, também nos chama também, por acaso alguma coisa aconteceu com você no seu testemunho também, nos chama também a restauração, ao serviço novamente. O mesmo Pedro que negou foi depois usado um homem poderosamente. Será que estamos negando Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas escolhas? O que será que está acontecendo? Hoje é um dia de ouvir Jesus perguntando para você e para mim: Paulo, você me ama? Incondicionalmente? Paulo, você me ama como eu amo você? E responder com toda sinceridade. E pronto ainda para poder recomeçar.
Pedro, em sua autoconfiança, não percebeu os perigos que estavam ao seu redor e acabou negando o Mestre. A sua queda serve de advertência para cada um de nós em 2025, para todos nós. Felizmente, não foi o fim para Pedro. Felizmente, não foi o fim também para mim, também quando eu neguei Jesus. O Senhor me perdoou, me restaurou também. Pedro reafirmou seu amor pela pessoa do Senhor Jesus ao receber a missão de cuidar do seu rebanho. O que Deus tem para as nossas vidas é muito maior, irmãos, que cada um de nós podemos imaginar. Afastemos de lugares perigosos. Deixemos as companhias que muitas das vezes nos afastam de Deus. Somente a presença do Senhor, a segurança e paz. E como luz não deixemos de brilhar, mostrar o nosso testemunho em diversos lugares também. Um versículo para nós concluirmos que serve para aquele que já tem o Senhor como Salvador, para aquele que também nos faz lembrar também aquele que não conhece Jesus como Salvador. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus possa acrescentar algo mais, abençoar essa palavra, não somente no seu coração, mas também no meu coração, porque eu também ouvi, eu também preciso me despertar quanto a tudo isso que aconteceu com Pedro também, e estar preparado para coisas que virão nos próximos dias também. Deus abençoe essa palavra no nosso coração, amém?